Aleluia, glória a Deus, graça e paz, amados, boa noite. Amém, amado? Eu quero que você abra a tua Bíblia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Joel, capítulo 3. Amém. Glória a Deus, aleluia. Joel, capítulo 3. Verso 1 diz assim: porquanto, eis, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale, o que está escrito na tua Bíblia? Ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Agora vai lá para o verso 9, que diz assim: proclamai isso entre as nações, santificai uma... O que está escrito na tua Bíblia? Santificai, diga santificai, mas diz mais forte o nome de Jesus, amado. Fala santificai uma guerra. Amém? Santificai uma guerra. É esse o título da palavra. Santificai uma guerra. Aleluia. Suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Verso, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de... O que está escrito? Josafá. Querido, quando eu pergunto para você o que está escrito, é que eu quero que você grave, porque são palavras-chave daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Ou não amém? Então, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lugar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Verso 16: e o Senhor bramará de Sião, e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Amém ou não amém? Verso 20: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Amém? Glória a Deus. Meus amados, desde 2020, o Senhor tem falado conosco numa sequência. E eu acredito que assim será até o dia da volta de Jesus, até aquele dia em que a gente vai se encontrar com Ele nos ares, como diz a palavra de Deus, até aquele dia que Ele vem tomar para si aqueles que são seus. Amém? E Ele vai falar conosco nessa sequência, porque Ele quer nos preparar
Ele quer nos deixar a par do seu mover. Em 2020, nós sempre, para os nossos anos, Deus nos dá um tema. E em 2020, Deus disse que seria o ano profético da provisão. E naquele ano de provisão, Deus disse que Ele iria se revelar para nós como um Jeová Jirê que a gente ainda não conhecia. E desde então, naquele ano, foi o ano em que veio a pandemia. E naquele ano, de fato, nós conhecemos um Jeová Jirê que a gente ainda não conhecia. A gente, em tudo foi suprido, em todas as coisas a gente foi livrado do mal, em todas as coisas a gente esteve seguro. E naquele ano de pandemia, a nocividade daquela doença não alcançou as nossas vidas. Amém? E Ele continuou se revelando como esse Jeová Jirê, que é o Deus provedor. E Ele não deixará aquilo que Ele fala, Ele não deixa. Esse Jeová Jirê que a gente ainda não conhecia, não era algo somente para o ano de 2020, mas algo para todos os anos que viria depois. Porque Deus, se Ele disse que a gente conheceria um Jeová Jirê, que ainda não tinha se revelado para nós, é porque viria situações diante de nós, que iria exigir de nós exigiria da gente uma fé ou um posicionamento que confiasse nesse Jeová Jirê. Então, todos os anos, 2021, 22, 23, 24, está sendo 25, mais do que todos os outros anos, é um ano em que a gente precisa confiar que Deus é Jeová Jirê nas nossas vidas. Que Deus é Jeová Jirê em todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da igreja, em todos os lugares. Amém ou não amém? Então a gente precisa confiar, a gente precisa continuar confiando, a gente precisa continuar se lembrando de que, por mais que sejam difíceis as circunstâncias que vierem contra nós, há um Jeová Jirê pronto para nos ouvir e nos socorrer. Basta que a gente se volte para Ele e confie nele. Amém ou não amém? No ano de 2021, Deus disse que seria o ano da recompensa. Só que Ele disse que no ano da recompensa, a gente teria que estar congregados. A gente teria que estar juntos como igreja no mesmo lugar. Aonde tivesse uma reunião da igreja, é o lugar para a gente poder estar. Não era lugar para a gente ficar, não era momento para a gente ficar em casa. A gente tinha que sair do lugar e vir. Se tivesse culto, a gente tinha que estar no culto. Se tivesse comunhão, a gente tinha que estar na comunhão. Se tivesse alguma reunião de oração, vigília, retiro ou qualquer outro evento, nós precisaríamos estar reunidos no mesmo lugar como igreja. Eu creio que aqui nessa noite tem gente que se lembra dessa palavra. E essa palavra, da mesma forma como foi a do Jeová Jirê, que a gente ainda não conhecia, também seria e é para todos os anos. Não era só para aquele ano de 2021. Era para o ano de 2022, 23, 24, 25 e assim será para todos os anos que vêm pela frente. Nós precisamos entender, amado, que nós não podemos deixar de congregar. Nós precisamos entender que a gente não pode deixar de estar no mesmo lugar onde a igreja está reunida. Porque de acordo com o Salmo 133, é ali que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos congregar. Por isso, querido, que eu me preocupo quando pessoas começam a perder culto. Eu começo a me preocupar quando pessoas começam a congregar. Não é porque eu quero ver a cara dele aqui na igreja. Não é porque eu quero um lugar ocupado na igreja. É porque eu sei que se ele não congregar, ele está fora do rebanho. E ovelha longe do rebanho é um alvo fácil para Satanás. Aleluia, glória a Deus. Amém.
Então, querido, em 2021 é estar congregados, juntos como igreja no mesmo lugar. 2022, ano da graça. O ano em que Deus disse que a graça dele nos basta. O ano que nós começamos, Deus dizendo assim: a palavra de vitória já foi liberada para vocês. No culto da virada, Deus disse: a palavra de vitória já foi liberada. E essa palavra de vitória não foi só para o ano de 2022. Essa palavra de vitória foi liberada para todos os anos e está liberada para a nossa vida hoje. Amém ou não amém? Deixa aqui. Meu Deus. Então a palavra de vitória, ela já foi liberada a nós. Nós temos a palavra de vitória. Só que nós temos a palavra de vitória da mesma forma que nós temos a palavra de que Deus vai se revelar para nós como Jeová Jireh, que a gente ainda não conhece e a gente precisa confiar. Da mesma forma que Ele está falando: olha, eu tenho uma recompensa para você, mas eu preciso de você congregado onde a minha igreja se reúne. E eu tenho uma palavra de vitória para te entregar. Aonde? Aonde a minha igreja está congregada, aonde a minha igreja está reunida. Essa palavra é a palavra de vitória. Por isso é que eu me preocupo quando uma pessoa começa a perder culto, quando a pessoa começa a ficar longe. Por quê? Porque ela está deixando de se encher da presença de Deus. Ela está deixando de lado ou ignorando a palavra de vitória que Deus diz que tem para cada um de nós. Então nós precisamos estar dispostos. No ano de 2023, era o ano das bem-aventuranças. O ano que Deus começou dizendo assim: toda colheita um dia já foi uma semente. Toda colheita um dia já foi uma semente que foi semeada. E aí, querido, eu vou olhando para as pessoas e eu vou me preocupando com elas. Por quê? Porque essas palavras foram dadas, não foi para achar bonito. Essas palavras foram nos entregues, não foi para um determinado momento. Essas palavras foram entregues para que a gente viva por elas todos os dias da nossa vida. E aí, amado, eu vejo pessoas, quando Deus nos deu essa palavra de que toda a colheita um dia já foi semente semeada, foi pregado da seguinte forma: das pessoas sofrerem para colher. E na colheita não pode haver sofrimento. O sofrimento é na hora de semear, porque você tem que preparar a terra, você tem que adubá-la, você tem que deixar ela prontinha, regar ela, para que ela possa receber a semente. Então, na hora de semear, é a hora que a gente pode... Tem muita gente que semeia com alegria, mas a maioria não vai semear com alegria, porque é a colheita que precisa ser com alegria. Porque a palavra de Deus no Salmo 126 diz o seguinte: que aquele que semeia com lágrimas, colhe com alegria. Porque na alegria não pode ter sofrimento. E o grande problema é que a maioria das pessoas que ouviram essa palavra, elas continuam sofrendo porque elas querem colher. Elas continuam sofrendo por causa da colheita. Elas continuam sofrendo porque querem colher. E não pode haver sofrimento na colheita, querido. Porque só há sofrimento na colheita quando não houve semeadura. Eu ouço muita gente orando, dizendo: Senhor, eu preciso colher. Senhor, eu quero colher. Senhor, eu estou esperando a minha colheita. Porém, ela está clamando, orando, declarando. Porém, ela não semeou semente alguma na terra. Aí ela fala assim: mas pastor,
A Bíblia está escrito que o Senhor vai me fazer colher aonde eu não semeei. Sim, mas Ele não te faz colher o que você não semeou. É necessário que haja semente. É necessário que haja semeadura. Então você é um bem-aventurado se você semeia. Porque se você não semear, jamais você será bem-aventurado na hora de colher. Porque se não tiver semente semeada por você, não adianta clamar, não adianta chorar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E nós vivemos uma época, querido, onde não há semeadura. Em lugar algum, você não consegue ver as pessoas semeando. Não existe sacrifício de semeadura. E vai chegar o momento que você vai precisar de colher alguma coisa. Só que você vai clamar por essa colheita e essa colheita não vai vir. Então você será bem-aventurado se você jamais parar de semear. Porque se você não parar de semear, você jamais vai parar de colher. 2024 foi o ano da confirmação e reconhecimento. Foi o ano que Deus disse que ia nos ensinar a aprender a andar em unidade. E nós ouvimos o ano inteiro sobre unidade. Aí a gente chega no ano de 2025, que é o ano profético, Deus faz tudo novo de novo. E Ele diz: eu vou tirar vocês do sacrificial. Só que para que Deus faça a gente novo de novo, é necessário Ele quebrar tudo, para depois nos fazer de novo. E aí o que tem a ver com santificar a guerra, pastor? Porque em todos esses anos, desde 2020, Deus vem falando assim, nessa guerra, vocês não terão que pelejar. Eu é quem pelejarei por vós. Ano após ano, Ele vem falando, nessa guerra vocês não terão que pelejar. Eu é que pelejarei por vós. E Deus nos deu essa palavra. Deus nos deu essa palavra. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo, a partir do verso 1, mas eu quero citar para você do verso 15 ao 20, que Deus disse ali, veio os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, que é lá da terra de Edom, se levantaram contra Josafá e ele apregoou um jejum, e veio o povo de todos os lugares para jejuar, e eles estavam clamando no templo. E de repente no verso 15, levanta um homem chamado Jaziel, para poder profetizar, e ele profetiza o seguinte no final do versículo 15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí ele diz assim, no verso 16: amanhã descereis contra eles. Diga comigo, fala amanhã. Sabe o que é amanhã, querido? Amanhã não é hoje. Óbvio. Amanhã não é ontem. Amanhã é amanhã. Então o que Deus estava dizendo, nessa guerra, vocês não terão que pelejar, mas essa guerra é minha. Não era naquele momento. Ele estava dizendo, essa guerra que vocês não vão ter que pelejar, é amanhã. Só que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse amanhã pode ser depois, pode ser semana que vem, esse amanhã é o ano que vem, esse amanhã é o mês que vem, esse amanhã é a década que vem. E Ele está dizendo, olha, em mim vocês não vão ter que guerrear. Porque a palavra dele vem se repetindo ano após ano, querido, é para que a gente se lembre. A gente se lembre todas as vezes que nós não teremos que guerrear, que essa guerra não é nossa, que essa guerra é dele. E que não é para a gente se assustar diante daquilo que a gente está vendo diante de nós. Que a guerra é dele. A guerra é dele.
Aí no verso 17 ele continua dizendo assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Aí ele diz assim: olha, ficai na posição, opostai-vos. Só que é o seguinte, que posição que é essa que a palavra de Deus está falando? A posição que ele vem ano após ano nos direcionando, nos ensinando, colocando no nosso coração. Eu me lembro que no ano de 2020, o versículo de provisão que ele nos deu foi Jeremias capítulo 29, 11, onde ele diz assim: Jesus, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus, ele vem falando, e todos os dias a gente falava esse versículo 10, 20, 30 vezes. E todos os anos ele vem nos ensinando, falando: eu sou a provisão de vocês, eu vou me revelar como Jeová Jirê, que vocês não conhecem. É para vocês estarem congregados, aonde a minha igreja estiver, ali é para você estar. E assim ele vem nos ensinando, falou da palavra de vitória, falou que nós precisamos continuar semeando, para que a gente tenha o que colher. Falou que a gente precisa aprender a andar em unidade, porque não adianta congregar e não ter unidade. E unidade, meu amado, não é aquilo que a gente acha que é, não é aquilo que a gente quer que seja. Unidade, meu amado, você está dentro da casa do teu pai, você não anda de acordo com as tuas regras. Você mora dentro da casa do teu pai, você tem que se comportar e você tem que obedecer conforme as regras dele, da casa dele. E nós estamos numa igreja, meu amado, que ele tem falado isso conosco, então eu não tenho que olhar para o pasto do vizinho, para as palavras de outro lugar. Eu tenho que atentar, eu tenho que usar as palavras de lá, sim, para trazer uma edificação, mas nunca, jamais para poder me direcionar, para poder dizer: não, eu sei o que eu tenho que fazer da minha vida. A promessa não é essa para mim, a promessa não é essa para você. Se você pegar todas as palavras do ano, e que bom, né, que foi a partir de 2020 que tudo ficou gravado. Você pode ver uma por uma, ao invés de ver Netflix, maratona essas palavras. E aí você vai ouvir Deus falando o que eu estou dizendo para você. Porque nessa guerra que nós não teremos que pelejar, no verso 17 ele fala: ó, nessa batalha não tereis que pelejar, mas postai-vos, ou seja, estejam na posição. Que posição que é essa? A que você quer? A que você acha que é certo? Não, a que ele está ano após ano te dizendo que é para você fazer. Chora na hora da dificuldade, mas não se lembra que Deus disse que ele vai se revelar para você como um Jeová Jirê que você ainda não conhecia. Chora porque as coisas estão difíceis, mas é forte demais para permanecer no lugar onde está, e fraco demais para sair de casa, sair do lugar e até onde a igreja está se reunindo, para receber de Deus o quê? A palavra de vitória. A palavra de vitória. Está dizendo: ficai parados. É para mim ficar parado no lugar? Não, é para você ficar parado na direção que você está recebendo. Não é para você ficar inventando as coisas. Não é para você ficar conjecturando com as coisas. Porque tudo que Satanás ele está se levantando para fazer é para destruir exatamente isso que Deus está ministrando nas nossas vidas. Oh, Jesus! A pessoa quer ser confirmada, reconhecida, mas não se posiciona. Não se posiciona. E aí o profeta continua dizendo: apostai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não
temais, nem vos assusteis. Amanhã, oh meu Deus, amanhã, é amanhã, não é hoje. Hoje você vai brigar comigo, hoje você vai me achar chato demais, hoje quem está do teu lado, você não vai querer nem ficar perto, mas é hoje que você tem que manter a unidade, para que amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus não é com quem fica parado sozinho, com quem decide andar sozinho ou numa direção diferente. No ano que Deus faz tudo novo de novo, é a coisa mais interessante. Porque é assim, Deus começa a quebrar. Deus começa, para poder fazer tudo novo de novo, Deus começa a quebrar. Deus começa a mexer. Deus começa, e aí Ele começa a quebrar. E aí, ao invés de se compadecer, porque a palavra dele diz em Oséias, capítulo 6, versículo 7, misericórdia quero, e não sacrifício. Aí começa a olhar um para o outro, ao invés de se compadecer, porque um tem uma camisa e ele tem duas. Aí ele acha que Deus é com ele porque ele tem duas. Ele olha para o outro porque tem um pão inteiro e o outro só tem meio. Ah, Deus é comigo. Isso é unidade. E a palavra de Deus está dizendo aqui, no verso 9, que nós lemos: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra. Santificai uma guerra. O que é santificar uma guerra? O que é santificar uma guerra? Santificar a guerra é tão somente, olha só, é interessante que nos versos 2 e também no verso cadê o... Meu Deus, desapareceu a palavra aqui no meu texto. No verso 2 vai dizer o seguinte: congregarei o quê? Todas as nações e as farei descer aonde? Ao vale de Josafá. Josafá, você sabia que esse lugar, Vale de Josafá, ele não existe? Ele nunca existiu. É uma linguagem figurada que o profeta está usando. E você sabia que Joel nunca profetizou para um rei, ou para um reino, ou para uma época específica? Joel, ele profetizou. E o vale de Josafá é o vale aonde o exército de Josafá, ou melhor, aonde Deus travou a guerra por Josafá. Então, quando Deus está dizendo aqui, olha, eu vou congregar todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. É o seguinte, ele está dizendo, falou assim, eu vou guerrear as guerras do meu povo. E você santifica a guerra quando?
quando você passa a observar o que Deus tem te falado ao longo dos anos e vive por essa palavra. Porque a guerra só é santa quando Deus é quem guerreia por nós. Porque quando nós guerreamos, as nossas guerras, ela nunca foi, não é e nunca será santa. Nunca será santa. Por quê? Porque quando você vai para uma guerra, o que você tem que fazer? Tem uma guerra lá do outro lado do mundo. O que acontece na guerra? Você mata ou então você morre. Então, se você mata, você não está sendo santo. Então, numa guerra que você luta com a força do teu braço, não é guerra santa. A guerra santa é a guerra que Deus guerreia por nós. Então, assim, o Vale de Josafá é o lugar onde Deus irá combater pelo seu povo. Amém ou não amém? Queridos, Deus está falando algo tão especial para nós. E eu estou vendo pessoas se perdendo ao longo dos anos dessas palavras. E infelizmente, tem pessoas que não estão mais conosco porque se perderam dessas palavras. E eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Então Deus, Ele está dizendo assim: santificai uma guerra. Santificai uma guerra. Suscitai os valentes. Quem são os valentes? Todo aquele que tomar posse da palavra e fazer o que Deus está mandando fazer. Esses são os valentes. E aí ele diz o seguinte: ó, subam todos os homens de guerra. Lembra que esses dias atrás foi pregada uma palavra sobre a igreja sentimental? Deus não está levantando um bando de carpideira para chorar a morte dos outros, mas Deus está levantando um exército. O povo dele é um exército. Então ele está mandando aqui, olha, diga, subam todos os homens de guerra. E aí olha só o que ele manda fazer no verso 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Aí ele diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Sabe quando que o fraco pode dizer eu sou forte? Diz para mim. Somente quando ele está congregado. Quando ele não está congregado, ele não pode dizer que é forte. Tinha um pastor lá de Tangará da Serra, pastor Jonas, hoje já está com o Senhor, já descansa no Senhor. Bem um senhorzinho, já de uns 70, 75 anos de idade, animado. Ele chegava lá e falava assim: pastor Francisco, vamos ali comigo. Aí eu montava numa moto com ele, ele era bem pequenininho. Eu montava na moto e a moto ia quase empinando, mas ele ia indo e tal. E ele falava assim: vamos lá, vamos resolver, porque juntos nós somos mais fortes. Eu vejo muita gente falar isso hoje, mas querido, eu ouço isso desde os primórdios, e ele foi o primeiro pastor que falou isso para mim. Juntos nós somos mais fortes. Você está aqui, amado? Você está aqui? Você está congregado aqui? Você veio aqui por quê? Porque você quis? Não. Você veio aqui porque você crê. Se você deixa de crer na palavra de Deus por qualquer outro motivo, você precisa se converter. Porque se Deus está dizendo, Deus vela para que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. E Ele está dizendo: ó, forjai espadas vossas, enxadas e lança das vossas forças. Diga o fraco, eu sou forte. Congregado você pode dizer isso. Congregado. Em unidade você pode dizer isso. Mas se você não tem unidade, você está junto, mas não está em unidade, não adianta você falar que é forte, não. E aí, a palavra vai dizer assim, no verso 15, olha só, ou melhor, no verso 11: ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor.
Aí ó, o que ele manda dizer para o povo congregado? Ele diz assim, ó, olha só, lançai a foice. Não é isso que está escrito na tua Bíblia, sim ou não? Lançai a foice, lançai a foice. Mas no verso 10, ele está mandando você fazer lança da tua foice. E depois ele está falando, lança a foice. Lança a foice. Lança a tua foice. E aí, quem fica pensando em guerra, fica pensando assim, não, com a lança eu vou matar inimigo, eu vou fazer isso. Não, o que Deus está falando, que a guerra, para você santificar ela, você precisa, não é se levantar contra ninguém, não é ficar fazendo guerra em oração com quem você não pode. O que você tem que fazer é pegar o que você tem, e você lançar a foice, porque já está madura a seara. Santificar a guerra não é ficar se levantando um contra o outro. Santificar a guerra não é, eu estou certo, eu estou isso. Não, para de olhar para o teu umbigo, tem um monte de gente perecendo. E Deus quer que você pegue o que você tem e você vai fazer. A guerra santa que você vai fazer é essa. E como que você ganha gente para Jesus, amado? É fazendo com que a pessoa veja em você o amor do Pai, veja em você o amor de Deus. Isso é lançar a força. Por isso que ele está falando, santificai a guerra. Santificai a guerra. Deixa que as outras guerras sou eu quem vou guerrear. As outras guerras, os inimigos vão se levantar contra você, eu vou me levantar contra eles. Eles vão colocar armadilhas para você, eles vão falar mal de você, deixa que sou eu que vou falar. Eles vão conjecturar contra você, contar historinha de você. Sim, vão fazer. O que você vai fazer? Descer para o nível deles e ficar discutindo, falando, dando satisfação? Não. Permaneça no teu nível, pegue a tua foice e vai para a seara, porque ela está madura. Para de ficar ouvindo voz. Tem uma canção que eu estou ouvindo muito agora, eu ouvi lá na campanha do Altos da Serra, com a levita Silvane, que é Se Eu Não Te Ouvir, o nome da música da Sara Farias. Fala, eu quero calar, eu tenho que calar todas as vozes, menos a de Deus. Eu tenho que silenciar todas as vozes, menos a de Deus. Querido, enquanto eu não apregoar uma guerra santa, eu não faço isso. Enquanto eu não santificar a guerra, eu não faço isso. Eu fico parado, eu fico coçando as minhas feridas e sendo ferido. Não, o que eu tenho que fazer? Não adianta ensinar o que está certo para quem já decidiu que está errado. Então o que você vai fazer? Vai atrás, vai para a seara, vai trabalhar, vai ganhar pessoas para Jesus. E aí, olha, fala assim, vinde e descei, porque o lagar está cheio, o vaso dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Aí, ó, o verso 14 diz assim, ó, multidões no vale da decisão. O que é isso, querido? É a seara pronta. São as pessoas que estão lá fora precisando de que você se importe com elas. A gente não tem que ficar aqui dentro se importando com coisinha. A gente tem que ver lá fora e começar a se importar com quem realmente está lá fora, com quem quer Deus, com quem está precisando de ajuda. Porque tem uma multidão lá no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Oh, querido, no nome de Jesus, eu não sei se você está me entendendo. Deus, Ele tomou todas as providências necessárias. Ele se colocou à disposição para ser o nosso provedor. Ele se colocou à nossa disposição para ser a nossa recompensa, mas nós precisamos estar nos lugares aonde a igreja se reúne. Ele disse que a graça dele nos basta, mas nos basta porque a palavra de vitória já foi liberada a nós.
Ele disse que nós somos bem-aventurados, mas somos bem-aventurados se estamos dispostos a fazer os sacrifícios que precisam ser feitos para jamais deixarmos de colher. Ele diz que vai nos confirmar e nos reconhecer quando a gente aprender a andar em unidade. E Ele vai fazer tudo novo, de novo, e nos tirar do sacrificial. Mas para isso Ele vai ter que nos quebrar. Só que a gente só suporta isso se nós santificarmos a guerra. Se nós santificarmos a guerra. Para a gente poder encerrar, eu quero que você abra aí Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém? Todos encontraram? Efésios 6, versículo 12 vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta é santa. E aí ele vai dizer assim: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí eu te pergunto, o que Deus está dizendo aqui em Efésios é exatamente o que Ele está falando lá em Joel. Santificai a guerra. A tua guerra não é contra carne e sangue. A tua guerra é contra quem? Principados, potestades, dominadores do mal, e contra toda a hoste espirituais da maldade que age nas regiões celestes. Para guerrear essa guerra, você vai ter que se esconder em alguém. E Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu escudo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 fala: sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Andando ao derredor significa que ele não ultrapassa certo limite. E nós também não temos que ultrapassar esse limite. Sair dos limites que foram impostos pela palavra de Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente está lutando com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento. E nós não temos que fazer isso. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.